O bolsonarismo hoje é uma marca. Hoje eu vou falar de um assunto, gente, para mim é muito pertinente, porque eu fiquei pensando até em como trabalhar com esse assunto com vocês, porque eu achei muito curioso, que depois que teve aquele relato, né, aquele discurso lá na Lespe da Fabiana Bolsonaro, eu fui pesquisar quem era a Fabiana Bolsonaro. Vocês pesquisaram? Ela é do PL, né? E ela não tem parentesco direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que me surpreendeu muito, na realidade. E aí eu fiquei pensando o porquê que ela tem esse nome se ela não tem relação nem parentesco real, né, próximo com a figura do Bolsonaro. E óbvio, é porque ela concorda com os ideais políticos que ele reproduziu aí nos últimos anos, de um certo conservadorismo de direita ultraconservador. E eu até coloquei assim, conservadorismo ultraconservador de propósito, porque ele é ultraconservador, tá, gente? Ele não é só um conservador básico, vamos botar assim, porque os ideais são muito ligados em várias esferas da vida social, que eu não poderia estar aqui dividindo e falando que ele não está buscando um impacto mais amplo, né? Vide os discursos, né? E vide, inclusive, a formulação que a própria Fabiana Bolsonaro se propôs, e ao tentar ali reproduzir uma fala em defesa das mulheres, ela acabou, por um lado, reproduzindo um blackface, que é uma prática que reproduz a estrutura do racismo, e por outra, tirou as mulheres trans da categoria mulher dentro da reflexão extremamente problemática que ela se propôs a discutir. E isso é um problema, porque eu acho que a gente tem que saber quem que a gente está elegendo e também saber se essas pessoas estão eh, colocando informações corretas nas falas delas, tá bom? E hoje a gente vai ver isso de forma detalhada no vídeo completo que está no YouTube, tá bom? Só que antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá? Agradeço a todo mundo que tem visto os vídeos, mas muitas pessoas que assistem, inclusive a versão mais curta, tanto no Shorts quanto no TikTok, não estão acompanhando todo o vídeo completo, que é muito importante também. Não estão se inscrevendo e também não estão me seguindo. Me sigam, gente, é importante para que entenda, né, que tem que ter mais vídeos sendo produzidos. Eu tô aqui no final do dia gravando, tá vindo sol agora na minha cara, acho que vocês estão vendo, né? E eu vou lavar a louça enquanto eu falo com vocês. Mas então, o que que eu vou falar hoje, e eu vou até ajustar um pouco a câmera para ficar mais adequado. Hoje eu vou falar com vocês sobre esse caso, porque muito me chamou a atenção a forma como a figura, né, que fez aquele pronunciamento extremamente problemático e também que não trouxe informações totalmente corretas e verídicas, no sentido de estar em conformidade com a realidade. Eu vou falar para vocês por quê, né? Eu acho que teve muitas falas equivocadas. Desculpa, peguei aqui o prato sem querer e esbarrei nele, ele caiu. Ela teve muitas falas equivocadas, sabe? Ela falou, por exemplo, que ela nunca poderia entender como é ser negra, porque ela não nasceu assim. E ela falando isso, eu fico me perguntando por que que ela se declarou parda e utilizou do fundo partidário para pessoas pardas. É importante sinalizar, e isso é o que a ciência diz: pessoas negras são a coleção de pessoas pardas e pessoas pretas. Pessoas pardas são pessoas negras de pele clara, como a minha pessoa. Eu sou uma pessoa
né, negra, sou uma pessoa negra, só que tenho pele clara, minha pele não é retinta, não é uma pele escurecida. Além disso, ela falou e deu a entender que a questão racial que tem aqui no Brasil, ela é única e exclusivamente biológica, o que é outro equívoco. Não é. É interpretação fenotípica, que é biológica, dentro da sociedade, né? Dentro da nossa hierarquia social, pessoas negras, por muito tempo, foram rebaixadas e desumanizadas. Esse que é o ponto da gente entender raça. E acho que as pessoas têm uma certa dificuldade, porque nesse tempo acelerado elas não param para ler com profundidade as discussões. E aí, gente, vocês podem ler, por exemplo, Kabengele Munanga, no livro dele Rediscutindo Mestiçagem. Ele mesmo fala sobre isso. Ele é um grande antropólogo. Ele veio da República Democrática do Congo e veio ao Brasil, onde fez a sua carreira acadêmica, né, com mais vigor. E assim, ele é excelente. Eu adoro os trabalhos dele, né? Ele é uma das pessoas mais inteligentes que discutem sobre as questões étnico-raciais aqui no Brasil e no mundo. E assim, gente, não tem como você falar sobre raça achando que é só uma questão biológica, tá? Eu tô aqui vendo o tempo, porque eu fico gravando, só que assim, eu tenho um timerzinho ali do OBS quando eu gravo. Aí eu tenho que ficar olhando quanto tempo que já foi para não fazer um vídeo muito longo, porque eu tenho limitações por conta do programa que eu utilizo, que é o CapCut, né? Eu utilizo o CapCut para fazer as edições dos vídeos todos que eu publico. E aí, continuando, para não perder o fio da meada, tem uma outra questão para mim que é muito importante. É, ela vai então falar que é uma questão biológica, e ela começa a se pintar e faz um blackface. O que é o blackface? Tem muita gente que não sabe. Blackface é uma prática cultural muito controversa e preconceituosa, em que pessoas brancas, elas, como ela mesmo disse, vão se travestir como pessoas negras. Esse termo travestir de pessoas negras não é muito elegante da forma como ela quis se propor, porque ela utilizou o termo travesti para falar das nossas travestis. É uma designação muito importante e política de gênero feminino da América Latina, não é só nem do Brasil, é da América Latina, porque é uma identidade de gênero que vem batalhando não só pelo seu reconhecimento, né, como travestis, como o próprio nome já diz, mas também por sua história, né? A gente tem que lembrar que não é só aqui no Brasil, como em outros países da América Latina, as travestis, elas sofrem com a violência. Muitas acabam, infelizmente, ainda indo para uma vida ligada à, à venda de seus próprios corpos, sabe? Isso é muito triste, porque a gente acha que essas pessoas elas escolhem essa vida, quando na verdade, às vezes é a única opção. E não só isso, elas têm toda uma questão que, assim, eu, por exemplo, hoje não tenho conhecimento suficiente para debater sobre o assunto, mas que vocês vão poder ver nos estudos sobre gênero e sexualidade dentro do contexto latino-americano, tá? E aí, só para não perder também o fio da meada da nossa discussão aqui, tem uma coisa que me deixa muito chateado, é que as pessoas começam a concordar com as falas dela
sem ao menos se colocarem, assim, um mínimo de dúvida se ela realmente não está sendo equivocada, né. E aí eu tô aqui explicando para você que ela tá muito equivocada em vários aspectos. "Ah, mas Pedro, quando a gente fala de raça, a gente não tá falando do que a pessoa tá aparentando ser?" Então, sim, só que não é só sobre o que ela aparenta ser, é sobre leitura social. Lembra, eu falei que sobre esse assunto recentemente com vocês. Então, assim, fica muito fácil para as pessoas ficarem falando sobre esses assuntos sem ter a profundidade. Eu estou aqui tentando dar um mínimo de profundidade para a gente conseguir ter um debate mais qualificado, né. Eu tô aqui agora lavando, tô até vendo aqui se tá tudo ok. Tô aqui lavando a panela de arroz, hoje eu fiz arroz japonês. Aí eu comi o arroz de sushi, né, que falam, eu não lembro o nome correto, se vocês souberem deixem aí nos comentários, por favor. Aí eu vou começar a usar de forma correta o nome. E aí, quando a gente vê uma pessoa falando as coisas que ela falou, para mim se torna muito problemático, né. Até porque ela fala que mulheres trans não são mulheres, isso é uma questão que para mim deveria já estar sendo resolvida, mas por conta de questões atreladas à falta de informação, as pessoas reproduzem falsas afirmações, né, elas acabam sendo muito equivocadas. A gente já tem pesquisas e estudos que comprovam que mulheres trans, por conta do tratamento hormonal, elas não vão ter o mesmo desempenho físico, inclusive esportivo, ou seja, na alta performance, elas não vão ter o mesmo desempenho que mulheres cis, inclusive elas vão ter um desempenho inferior. Mas por quê, Pedro? Em que sentido? Principalmente porque quando elas estão usando, o tratamento, né, hormonal, estão lá colocando os hormônios, elas acabam, tendo muito mais impacto, porque os valores acabam alterando a estrutura de um organismo que era que era de outra forma, em outro sentido, né, porque biologicamente elas nasceram como o macho da nossa espécie. Só que veja, também tem pesquisas que já comprovam que a estrutura do cérebro de pessoas trans e cis de um mesmo gênero social, seja feminino ou masculino, é o mesmo. Então, assim, é muito complicado para as pessoas entenderem isso, né, as pessoas desinformadas, porque a gente está acostumado a uma forma de vida social muito mais estanque, muito direta, que impede a gente de enxergar que nós todos somos diferentes, que nós todos somos complexos, sabe? Então a gente precisa encarar essa complexidade de uma forma um pouco mais direta e trabalhar com essa questão. Por fim, isso tudo também, e o conservadorismo, esse ultraconservadorismo, criou essa marca, a marca Bolsonaro. Óbvio que não é somente ele, tem outras pessoas envolvidas, mas me preocupa muito, porque tem pessoas que utilizam desse discurso até de forma, eu diria até inapropriada, porque tem gente que nem defende todos os ideais e pontos de vistas do Bolsonaro, e isso acaba também criando um escopo de atuação que vai ter que perpetuar até o fim da carreira, né, o bolsonarismo tem data de validade. Pensando nisso, né, eu falei: "Vou gravar esse vídeo que eu acho que é importante a gente estar dialogando sobre". Bom, gente, é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu não vou agora criar mais séries, porque eu estou querendo falar sobre assuntos atuais. A gente se vê numa próxima e eu espero que seja em breve, tá bom? Tchau, gente, até a próxima.